Gente, hoje falando de ideias, está com um convidado muito especial. Ele tem uma missão de vida linda, que é de transformar negócios. Atende a pequenas e médias empresas com o objetivo e o propósito de realmente transformá-las. Aqui comigo, claro, é o Bernardo Hiragami, que ele é sócio fundador da B88. Seja bem-vindo. Obrigado, Michele, muito carinhosa. E obrigado por dar esse espaço, né? Porque eu sempre gostei muito de ajudar os pequenos e médios empreendedores. Só que, né, da minha forma, um por um, passo a passo. E abrir esse canal me dá a oportunidade aí de poder impactar um pouquinho mais de pessoas e vidas. Imagina a sua história, que é muito legal, de vida, junto com a sua empresa, com os seus sócios, sabe? Que forma um ecossistema muito legal. E justamente isso, sabe, Bernardo? Quando é que surgiu essa vontade de ajudar? Porque é, claro, um auxílio, obviamente, trabalho, mas a pequenos e médios empreendedores. E por que pequenos e médios empreendedores? Vamos lá, são duas perguntas bastante provocadoras, né? É, eu sempre me incomodei, eu trabalhei em grandes empresas, né? Grandes corporações, algumas do setor financeiro, outras do setor de diversão, entretenimento, e eu vi que não me encaixava muito lá, porque em 1 ou 2 anos eu já meio que cansava daquilo, né? Começava a repetir as mesmas atividades, e eu sabia que queria empreender. E comecei a empreender muito cedo, e todas deram errado. Né? Então, eu senti na pele o que é ser um pequeno e médio empresário, um empreendedor, principalmente num ambiente bastante desafiador como o Brasil. E aquilo foi me incomodando e, mesmo sendo formado numa escola de primeira linha de administração de empresas, vi o quanto que aquilo Sim. não era efetivo, não ajudava, né, nesse desafio de empreender. Então, tentei unir essas duas coisas, né? Tanto o lado teórico, né, e de ter trabalhado em grandes corporações, trazer o que funcionava de cada coisa para poder ajudar o pequeno e médio empresário, até porque eu tinha as dores dele. Eu entendia exatamente o que eles passavam, né, os desafios que eles passavam, e eu achei que isso poderia ser alguma coisa que pudesse ajudá-los. E aí, a gente sabe que mais de 90% dos empregos no Brasil são gerados pelos pequenos e médios negócios. São eles os grandes responsáveis, né, por promover esse país, e são os que mais quebram. Né? Menos de É metade verdade. passam de 2 anos, menos de 30% passam de 5 anos. Então, como é que pode deixar esse corajoso, esse empreendedor corajoso, morrer tão fácil, né, e ter esses desafios, sendo que eles são os grandes responsáveis por um Brasil mais próspero e por dar tanta oportunidade de renda para as famílias, né? Exatamente, é a base ali É. que tá o dia a dia, sabe, as pessoas que estão trabalhando. E é como você disse, é muito desafiador realmente empreender no Brasil. E aqui a gente tem muito essa cultura diferente lá fora. Por exemplo, se você quebra, pô, você quebrou, você é ruim, não serve para mais nada, não presta, não é verdade? Sim. Enquanto que lá fora, se você quebra, pô, você quebrou, ok, mas construiu uma outra empresa, agora você vai aprendeu, vamos lá, vamos para frente. É diferente o mindset de lá daqui. Então, com Totalmente. certeza, empreender no Brasil aqui é uma. De novo, é respirar fundo e ir em frente e procurar realmente essas empresas como a sua, com a B88, junto com todos os seus sócios presentes, realmente ajudar essas empresas. É Isso é muito isso. legal, esse olhar. E eu sei, eu fiquei sabendo aí num café, a gente tomou café de conversa antes de acontecer o programa, é que você teve uma ação muito legal, muito significativa durante a pandemia, aí que realmente muitas pessoas ficaram sem seus empregos, autônomos, né, prestadores de serviços. Como é que foi essa ação que acabou, hoje a gente fala viralizar, não era viralizado ainda, mas assim, que acabou realmente tomando um corpo, uma proporção que auxiliou muito realmente as outras pessoas. Fala pra gente como é que foi isso. Vamos lá. Queria até complementar um pouquinho, né, essa Claro. questão do pequeno e médio empresário aqui no Brasil, desse espírito de empreender, além de ser né, um ambiente bastante desafiador, dessa cultura, né, de que se ele errar, ele é um fracassado, né? Então, ele já começa com esse medo de tentar, porque ele não Exatamente. quer errar. Porque aqui, fracassar, falir uma empresa, fechar uma empresa, é uma vergonha. Então, ele já começa com esse desafio. Segundo desafio é que ele tem a certeza de que se ele se for bem sucedido, ele vai ficar com vergonha também. Porque daí todo mundo acha que ele está tirando vantagem, que ele está explorando os funcionários, né? Todo o ambiente até culpa mais ele do que
parabeniza do que enaltece, né? O que Exatamente. acontece diferentemente, por exemplo, lá fora, o empreendedorismo ele é muito incentivado, né? Todo mundo mira e fala assim, nossa, eu queria ser como ele, né? E aqui as pessoas até têm vergonha de ser bem-sucedido, né? Você começa, não vou aparecer com um carro novo hoje, porque senão os meus funcionários vão achar ruim. Então, tem esses cenários, assim, de todos os lados ele vai jogando contra, né? Então, Demais. tem que unir bastante inspiração, bastante transpiração, né? Então, até suor e muita inspiração para você poder empreender. E aí, se puder contar com o apoio de amigo, de conselheiro, de donos de outras empresas e de empresas como consultoria, professores, amigos, os conselhos são bons, né? Sempre conversar, eu acho que é bastante útil para o pequeno e médio empresário. E aí, voltando à sua questão, queria fugir um pouquinho dessa questão, mas durante a pandemia foi um período desafiador para todo mundo, seja empresas, negócios, mas principalmente para as pessoas. Eu me vi lá em meados de abril, maio, tentando ajudar o máximo de empresas possíveis, principalmente os mais impactados, que eram os restaurantes, né? Lembra que o restaurante não sabia o que fazer. Nos primeiros meses, não sabia o que estava acontecendo, Exato. quando é que aquilo ia passar. E aí, um grande amigo e um mentor, a gente se uniu com mais 2 amigos para trocar ideia como é que vamos ajudar. Porque eu estava tentando ajudar, né, fazendo call com meus ex-clientes. Cheguei a atender 50 restaurantes gratuitamente para dar olha, Nossa, controla o fluxo de caixa aqui, segura lá, que não legal. manda ninguém embora, tá para sair um benefício do governo para quem mantiver os empregos, etc. Então, estava tentando lá coordenar, né? Abre um delivery, né? Entra em contato com as plataformas de delivery para poder manter as vendas mínimas aí para manter o negócio. Então, isso foi me consumindo porque isso tomava madrugada, fim de semana, né? E a gente tentando ajudar os negócios ainda a se manterem de pé. Mas aquilo lá, de novo, mesma coisa que eu falei agora na abertura. Isso é ajudar um a um. Sim. Ajudar 50 restaurantes ao mesmo tempo, gratuitamente, Nossa, durante essa é pandemia, bastante é coisa. bastante, mas consome bastante a gente, mas você sabe que 50 restaurantes não é nada nesse universo, né? Que deve ter 50 mil, 100 mil restaurantes no Brasil. E aí, esse meu amigo mentor aí, que admiro muito, ele tem uma visão muito, muito, muito diferenciada, ele veio com uma ideia, falando, olha, vamos criar um movimento, uma ação, né? Para a gente tentar ajudar esse setor, né? E a gente ficou tentando imaginar, em vez de doação, estava tendo muito essa questão de doação, auxílio. A gente falou assim, nossa, doação é difícil, como é que a gente coordena uma ação de doação? Porque envolve dinheiro, a gente não queria envolver dinheiro. Exato. E aí, numa noite, quando eu recebi uma pizza em casa, né? Eu subi para casa e eu percebi que eu não lembrava do rosto do entregador. Sim. E aquilo me fez me sentir muito mal. Como é que a pessoa que está possibilitando eu ficar seguro em casa durante a pandemia, né, que trouxe meu alimento para minha família, como é que eu não tive nem, né, a decência de olhar para o rosto dele, nem perguntar o nome dele, nem agradecer, né? E aquilo foi uma sementinha que a gente foi discutindo e surgiu uma ação que batizamos de entrega segura, Legal. que era só um gesto. Na verdade, não era nem não um movimento, era só um gesto, incentivando as pessoas de casa, toda vez que recebesse alguma encomenda, seja de comida ou uma encomenda de e-commerce e tal, a entregar uma máscara descartável de tecido para o entregador, só como um símbolo de estou te vendo, eu estou te Sim. reconhecendo a importância de você nesse elo. E Nossa, fazendo muito isso, legal. ajudaria também a pessoa a se sentir mais segura com o que está recebendo. Então, isso incentivaria também os restaurantes né, a entrarem nas plataformas delivery. E aí, toda essa cadeia produtiva voltar a funcionar minimamente para poder passar aquele período desafiador que foi. E aí, acabou surtindo até um efeito muito maior do que a gente esperava. Foi bastante... Foi uma descoberta. O quanto que a gente poderia fazer com pequenos gestos, pequenos impactos, né? Obviamente, exigiu bastante esforço no nosso tempo, mas o quanto que a gente consegue realmente impactar vidas e setores e negócios de uma forma bastante nobre, né? Que eu acho,
com a falsa modéstia, né? Eu me senti bastante enobrecido com uma Com coisa certeza, porque foi um olhar empático que você teve ali para aquela pessoa que estava te ajudando, proporcionando realmente aquela segurança para você. E muitas vezes a gente passa pelas pessoas realmente, pessoas que prestam serviço, como os entregadores, Os garis. os garis, enfim. E a gente não olha, a gente passa e não dá um bom dia, um boa Exato. tarde, sabe? E essas pessoas se acostumam também a ficarem no anonimato, ou seja, também elas nem olham às vezes, sabe? Justamente por isso. E é muito legal realmente você ter feito essa ação, porque você tornou, na verdade, deu protagonismo para aquele entregador, para os entregadores. Sim. Isso é muito importante. Isso é o olhar, é um olhar de empreendedor, Sim. não é? É, De empreender a vida do outro também. só não fala você fez, né? Porque foi um grupo de pessoas, né? Foi um grupo de amigos, né? Exato. Mas E assim, são- esse olhar que você teve, que daí com você impactou e com esse grupo de amigos você conseguiu, na verdade, você mobilizou pessoas Perfeito. e convenceu para dentro da sua ação. É isso aí. Então, o seu olhar puxou para que as pessoas que estivessem ao seu redor, você também impactou quem estava ao seu redor, para conseguir realizar essa ação. Isso é muito importante. E com certeza isso impacta também esse seu olhar junto com os seus sócios na B88 a impactar vidas, a impactar esses empreendimentos, esses negócios todos que você teve, que foi errando que você está conseguindo acertar. E que daqui a pouco nós somos humanos, certo? Nós erramos ainda e está tudo bem. Não é verdade? Sem dúvida. E hoje, assim, depois disso que você vem realizando, como você vê hoje, sabe, esses empreendedores que estão chegando, os que já estão, os que estão chegando aí, por meio de todas essas tecnologias que estão acontecendo? Está sendo um desafio para o empreendedor? Porque também precisa de recursos para isso, para conseguir mover a questão tecnológica da sua empresa. Como você olha hoje para os seus clientes? Eu acredito que todos os momentos, todas as épocas, né, tiveram seus desafios, né? Todas as gerações tiveram seus desafios. E eu acho que os desafios só mudou um pouco de lugar, né? Eu tô chegando nos meus 50 anos e aí, né, eu falo que eu tenho o privilégio, minha geração tem o privilégio de ter visto quase analógico Sim. pro quase totalmente digital, né? E esse privilégio a gente consegue ver o mundo se transformando, né, de uma forma muito veloz. Até porque quem nasce hoje, ele não consegue nem ver a beleza do que é hoje, porque ele não viu o analógico. Exatamente. Né? Quem não viu um DOS, um AutoExec.bat lá, Gente, MS-DOS, né? aquela coisa assim que fica não consegue digitando entender o tempo a inteiro. beleza do que é uma inteligência artificial, do que é um Exato. touchscreen. Não tinha touchscreen, né? Antes era um Exatamente. monitor monocromático verde, né? E enxergar toda essa transformação é muito, como um espectador, é muito legal, como se visse um filme de ficção acontecendo, né? Eu acho que hoje o empreendedor ele tem um grande desafio, que é a velocidade com que as coisas acontecem e mudam e nascem, né? Porque nós humanos a gente tem um certo timing de ir estudando, assimilando e implementando as coisas que a gente vai aprendendo. O que está acontecendo nos últimos 2 anos, principalmente, é uma coisa bastante absurda, até humanamente impossível de se Exato, assimilar e implementar de uma forma racional. Tanto que a gente está vendo muita cabeçada por aí, né? Então, eu acho que os próximos 5, 10 anos vão ser muito desafiador, como se estivesse desbravando, né? Como os primeiros bandeirantes aqui no Brasil estivessem desbravando um mato alto, que a gente chama, né? No jargão. O mato está muito alto, e aí muita tentativa e erro até começar a realmente seguir uma trilha que faça sentido. Então, hoje eu não tenho nenhuma receita de bolo para dar, porque qualquer um que prevê o que vai acontecer daqui a 6 meses, eu acho que já é um chute. É um grande chutômetro. Né? Sendo Sim. que em 1990, quando eu fiz faculdade, era muito normal fazer plano de negócios de 20 anos. Sim, Né? gente. Hoje, fazer um plano de negócio de 5 anos já é um trabalho de futurologia muito grande. Né? Grande. É bem interessante isso que você disse, porque justamente, antigamente era 20, tinha empresas que antes, há 30 anos, fazia planos de 50 anos. 50 anos. E hoje, planejamento estratégico, se fizer de 1 ano, que legal! Mas mesmo assim, que nem você falou, 6 meses também pode mudar. Sim. E isso acaba mudando também, Bernardo, a forma como é aplicado esse trabalho junto a essas empresas, Sem certo? dúvida. É fazer também com que esses empreendedores olhem, olha, não existe mais planejamento de 5 anos, seguro.
A gente pode planejar, a gente pode escalar o negócio até onde ele vai chegar. Mas, assim, ter uma previsibilidade como tinha antes não existe. Sim. E como é que é, assim, lidar com isso? Já teve situações que o empreendedor não aceitou, o empresário ficou meio assim? Teve algum caso nesse sentido? Claro. E até é bom, né? Vou até fazer uma brincadeirinha, que daí acho que fica bem claro como é que eu penso hoje, porque eu sempre coloquei como um ponto forte meu o planejamento estratégico. Bernardo, o que você faz? Eu falo, eu ajudo no planejamento estratégico. E eu percebi nos últimos 5 anos, mais ou menos, que essa palavra planejamento estratégico já estava quase que descasando uma coisa com a outra. E hoje eu percebo que é mais importante a gente ter um pensamento estratégico Certo. do que um planejamento, porque o planejamento você fica tendo muito trabalho para planejar, para daqui a 1 mês, 2 meses você ver, acho que eu vou ter que mudar os meus planos, né? Então é melhor você ajudar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, para que elas vão se adequando conforme as coisas vão acontecendo. Então, Legal. ações estratégicas, pensamento estratégico, né? É muito melhor do que ficar gastando tempo e recurso para planejamento. Isso não é natural, principalmente quando você pega pessoal da minha geração, né? Você falar uma coisa dessa que é assim, vamos ver o que vai acontecer mês que vem, vamos ser fluido, vamos nos adequando de uma forma inteligente, estratégica, mas vamos nos adequando. É uma mudança bastante radical do que você fazer um planejamento e tentar seguir todo aquele caminho, falando, mas não, nosso planejamento orçamentário previu que em outubro a gente ia gastar tantos milhões de reais para isso. Então não podemos mudar uma vírgula disso. É engessar e morrer, né? Porque Claro. quem disse que aquele departamento precisa daquele dinheiro? Será que não precisa de mais ou menos? Será que aquelas ações fazem sentido agora? Né? E aí apareceu o IA generativa. O que vão fazer com... Quem planejou o orçamento de 2023 para determinadas áreas e se manteve engessado naquilo, perdeu oportunidades. Porque elas poderiam ter aproveitado muito bem o budget de 2023 para aproveitar as oportunidades que a IA generativa poderia ter em todos os departamentos. Mas né? é aquela coisa de segurar ali, sabe? Tem empresas, enfim, empresas familiares, por exemplo, que são bem complicadas, às vezes, de lidar. Outras situações são um pouco mais conservadoras em seus negócios, Perfeito. que prende ali. Mas quando você falou de pensamento estratégico, é uma mudança de pensamento, comportamento, mindset. Talvez seja um pouco mais difícil de fazer essa mudança nas pessoas por conta de uma questão hereditária, que traz já como experiência. Então, você acaba realmente, na verdade, agindo também como um mentor desses empreendedores, encaminhando muito para a questão do comportamento. Isso acaba sendo mais difícil do que daqui a pouco construir realmente planejamento financeiro para essa empresa? Mudar a cabeça do empreendedor? Eu não sei se é mais difícil ou mais fácil, né? Mas quando eu comecei a prestar consultoria, eu entrava na empresa, no negócio, via como é que estavam os processos, implementava os processos, desenhava, né, todo o fluxograma, né, das tarefas, implementava sistemas que pudessem facilitar, né, o trabalho, ganhar eficiência, mexia pouco com as pessoas. Então, ia mais na infraestrutura da empresa. No decorrer do meu trabalho, já vão completar 18 anos, né? Olha só. Há 18 anos, Outro então. dia uma amiga minha até escreveu para mim, falou assim, nossa, completando a maioridade, né? Maioridade. Eu falei, é verdade, né? Virou adulto, né? A B88. Eu entendi que, na verdade, não adianta a gente ficar mexendo na base, em tarefas, em processos, em sistema, se a gente não muda cultura, pensamento, o mindset, né? O famoso mindset. E para a gente mudar o mindset, ele tem que vir do fundador, ou do líder, e ele contaminando isso ao longo de toda a empresa. Porque daí, dessa forma, todo mundo pensando, não igual, mas pensando da mesma forma, com os mesmos valores, né, vai fazer com que a empresa, aquele negócio, atinja aquele objetivo, que é resolver alguma dor, algum problema que o mercado está precisando ser, né, que está demandando ser resolvido. Então, mudando o mindset é um trabalho, sem dúvida nenhuma, mais complexo, não mais difícil, até porque quando o empreendedor, principalmente o pequeno e médio empreendedor, tem essa conexão com a gente, da B88, ele entende que a gente está lá para ajudar, fica muito fluido da gente ir conversando, trocando ideia e construindo soluções junto. E aí, aquilo acaba incorporando, né, dentro da empresa. Então,
é diferente. Não digamos que é mais difícil, é diferente. É diferente. É diferente. E, por exemplo, o que você considera hoje, então, dentro do universo que a gente entende da economia hoje, no Brasil, no mundo? Qual o maior desafio hoje de empreender, digamos assim? Fora a questão do mindset. Qual o maior desafio que você vê, assim, digamos, o maior gap hoje? Eu acho que o maior desafio é o próprio empreendedor. Eu acho que até mudou bastante, principalmente com né, a romantização das startups, né? Exato. Isso trouxe aí, acho que 2 movimentos. A romantização do startup e a própria pandemia gerou esse desejo de empreender. Eu vi uma pesquisa outro dia que acho que mais de 56% dos brasileiros têm vontade de empreender, né? Então, a vontade de empreender não acho que... Ele está lá né, no cerne do brasileiro, do ser humano. Agora, o próximo passo é o desafio. O empreender, tomar a iniciativa. E isso, independentemente de todo mundo falar, né, que é o cenário brasileiro, que é complexo, que o ambiente não é propício para negócio e tal, eu acho que sempre o desafio está dentro de cada um. A coragem, né, saber por onde começar, tomar a iniciativa e, principalmente, não ter medo de errar. Porque a gente está numa cultura que a gente teme errar, como a gente começou falando, né? De passar vergonha depois, de ser julgado pela família, né? E eu falo que é uma das grandes semelhanças entre a cultura brasileira e a japonesa. Legal. Com diferente motivo, mas o japonês ele é educado para ser perfeito, para ele não errar, né? Para ele obedecer, para ele seguir regras, né? Ele é regradinho. Ou seja, não é permitido ele errar. Sim. O brasileiro não é educado para isso, mas ele tem vergonha de errar. Tá vendo? O resultado é o mesmo. Todo mundo teme errar. Né? Sim. E o temer errar, então não vai empreender, não vai inovar, não vai inventar, não vai se sentir jovem, né? Porque né, se sentir rejuvenescido é errar, tentar, experimentar, não é verdade? Todo mundo fala sobre experiência. Experiência é experimentar, né? É tentar alguma coisa. E quando você tenta, vai dar errado, muitas vezes. Muitas vezes vai dar certo. E é tão gostoso quanto as duas coisas, né? Superar é ousar. Superar é ousar. Superar é ousar. Né? Realmente. E essa ousadia, você se considera uma pessoa ousada, Bernardo, na vida? Isso, trabalho, na vida. Uma pessoa que eu gosto muito uma vez falou... Aí eu entendi o que eu era, sabe? É difícil, porque eu falo assim... Eu tenho amigos que acham eu um quadradinho. Muito, sabe? Ortodoxo, regrado, careta, sem graça. Tem uns outros amigos meus que me acham muito louco, muito doido, muito ousado, muito corajoso, com uma vida louca, né? E minha família já viu isso, os dois lados. Os dois né? lados, sim. E é muito estranho, né? Porque eu falo assim, será que eu sou bipolar, né? Aí uma pessoa que eu gosto muito falou assim, você é loucamente equilibrado. Loucamente equilibrado. Loucamente equilibrado. Gente, eu adorei essa frase. Loucamente equilibrado. Loucamente equilibrado. Eu gosto de estar nesse lugar. Sim. Loucamente equilibrado, porque me deixa tão em paz quanto me sentindo vivo e jovem. Então, acho que é uma boa... O equilíbrio é tudo. O equilíbrio... Eu também acho que as pessoas têm uma falsa definição sobre equilíbrio, né? Todo mundo acha que equilíbrio é o meio da régua, né? O meio do caminho, Isso. o meio de tudo. O que é equilíbrio para você? Equilíbrio é você não dividir as coisas. Você não dividir trabalho de vida profissional, de vida pessoal, casa, escritório, saúde ou descanso. É viver. Tudo junto. Você sentir que a coisa tá... Né, os ingredientes... O que é um prato perfeito? Quando ele está equilibrado. Significa que você colocou a mesma quantidade de sal, de farinha, de peixe, de queijo. Não. Cada um no seu devido momento. Devido à dose, devido à porção. Assado naquela perfeição, naquela temperatura, para ser servido naquele momento, que depois de meia hora já não é a mesma coisa. Né? Então, nossa vida, eu acho que é isso. A gente, de novo, mesma analogia com a empresa, eu acho que para aquele momento, você tem que ter um pensamento estratégico.
Você não pode ter um planejamento. Então, quando você fala, você tem que deixar 8 horas para o trabalho, 8 horas para dormir, 8 horas... Na verdade, aí você desequilibra, porque você está começando a regrar tanto a tua vida que você vai se sentir preso. Você não vai se sentir loucamente equilibrado. Você acha que isso é liberdade, na verdade, você vai se sentir cada vez mais preso a regras, né? Então, eu acho que o equilíbrio é você se sentir muito bem com o que você está fazendo naquele dia, naquele momento, resolvendo aqueles problemas, resolvendo os desafios, cumprindo com o seu propósito, né? E fazendo sentido para você naquele momento. Eu sempre falo do momento porque Albert Einstein fala, né? O tempo é relativo, né? E tempo e espaço. Exatamente. Então, naquele lugar, naquele momento, é para que acontecer e fazer aquilo lá. Então, é isso para mim que é o equilíbrio. Você está sentindo que, ok, o que eu estou fazendo hoje, neste momento, me faz sentido, me faz bem. Então, seria o equilíbrio, é a consciência, o mindfulness, estar naquele momento, seria o poder do agora. Do agora, né? Acabamos de sair de um evento agora, onde o pessoal está no 3º dia do evento no Transamérica, 3 dias sem dormir, coordenando 300 funcionários, com um monte de expositores, etc. Eles estão 3 dias sem dormir. Mas eles fazem isso uma vez por ano. Eles estão em equilíbrio. Porque naqueles 3 dias eles têm que entregar um evento de excelência. Não é verdade? Certo. Nos outros dias, no restante do ano, eles vão trabalhando com outras coisas. Mas naqueles 3 dias, você fala, ele tem esse propósito de entregar um evento de excelência num centro de convenções de excelência, na maior cidade da América Latina, né? De cibersegurança. Então, você vê que o pessoal não se sente desequilibrado. Sim, até porque estão fazendo o propósito realizando o propósito deles. O propósito deles. E o propósito é bem importante. Você segue seu propósito? Hoje, eu falo assim que eu consigo sentir que eu estou fazendo meu melhor para o propósito. Eu sei qual que é o meu propósito. E só de saber já me deixa bastante confortável, bastante feliz. Né? Não que eu atinja esse propósito. Até eu espero que nunca atinja. Certo. Porque se eu chegar nesse ponto, eu acho que eu vou... cadê o próximo? Ficar confortável. Ficar confortável ou até vazio. Sim. Porque quando você atinge lá o seu último objetivo, eu falo assim, tá. Né? What is next? Não é verdade? Exatamente. Então é melhor até esse propósito ir, sabe? Ir caminhando e você perseguindo. Assim, mas pelo menos você ter ele lá na sua mira, lá, te deixa feliz. Porque você sabe que você está no sentido certo, no caminho certo. Né? Seguindo sua missão. Minha missão. Né? E nada melhor do que ter um norte, né? Uma estrela guia, uma inspiração. Né? Isso é muito importante. Muito. Que desde quando você começou a falar lá, que a gente estava, né, sobre essa questão realmente dessa inclusão, que você falou com essa pessoa, com esse entregador, e foi entendendo, realizando o seu propósito junto a esses empreendedores, pequenos e médios empreendedores, você, de uma certa forma, trabalha essa questão da inclusão e também da diversidade de ideias. Sim. E quando a gente fala sobre isso hoje, muito, que é uma coisa que eu gosto de falar e trabalhar sobre isso, que é o ESG, para mim, é um dos únicos caminhos, não, claro, tem vários, mas para mim faz muito sentido realmente olhar para essas pessoas, sabe? De que forma que eu posso incluir essa mulher na empresa, ou enfim, uma outra pessoa, sabe? Um perfil dentro da diversidade. E como você vê isso, Bernardo, hoje nas empresas? Eu sei que talvez na pequena não tenha tanto, ou talvez seja mais fácil, aí você vai dizer para mim, não, Michele, na pequena é mais fácil, não, é mais difícil do que na média empresa. Como você olha, assim, não uma coisa futurística, tá? Mas este desenvolvimento, isso que está acontecendo agora, é algo que vai realmente crescer? Vai perpetuar? Eu acho que não ele como resultado, mas ele como uma necessidade anterior. Certo. Você precisa olhar para isso para que a coisa aconteça lá na frente. Sim. Explicando um pouquinho melhor, como é que a inovação, se você coloca dentro da empresa um monte de pessoas que pensam da mesma forma, que têm a mesma história, que têm a mesma etnia, que têm as mesmas preferências, que têm o mesmo estilo de vida, que inovação vai sair daquilo? Eles vão pensar e sempre vão produzir a mesma coisa, para sempre, né? Então, a inclusão e a diversidade, por mais capitalista, por mais racional e lógica que seja a empresa, ela deveria olhar, porque isso é só, né, minimamente é uma ferramenta para que aquele negócio sobreviva. Exatamente. Então, nem que não seja o propósito da empresa, eu acredito que isso é uma necessidade básica,
né? E aí, extrapolando para o dia de hoje, a gente fala que eu penso, né? Às vezes eu falo a gente, né, pluralizando. Eu penso que eu consigo enxergar e sentir que a geração que está vindo agora para trabalhar, Sim. se ele não vê um propósito de inclusão, de diversidade, e por que eu estou trabalhando naquela empresa, ele nem entra. Exatamente. Então, não está falando de geração mimimi, geração que nem, não sei o quê. Mas, na verdade, será que não é porque eles não estão vendo o sentido mais da forma com que as empresas e os negócios eram e estão ainda sendo, né, conduzidos? É um choque de gestão. Exatamente. Né? E eu falo isso com boca cheia, porque é o desencaixe que eu senti há 20 anos atrás. Eu falei, não é esse mundo que eu quero, não é, sabe, colocando sapato de couro, gravata eterno, daquela cor, batendo ponto naquele horário e trabalhando das 8 às 17. O que isso significa, né? O Exato. horário. Será que o que eu produzo em meia hora, que impacta todo um departamento ou um indicador da empresa, já não é suficiente do que ficar só entregando horas? Hora de trabalho, meio industrial, né? Que fica meio Charles Chaplin, né? Sim, porque na verdade a gente vive ainda muito na era industrial. Estou em dúvida. Bateu muita cartão, coisa. sim, com muita coisa. A educação é da área industrial. Exatamente. Ou, na verdade, até muitos negócios hoje, até de serviços, pensam como era industrial, que é a linha de produção. Exato. Como colocar, como encaixar, como entregar, como é que eu enfio um monte de cliente, né? E como é que eu atendo esse monte de cliente? Esse negócio de escalabilidade, né? Meio pensamento ainda industrial, né? Então, eu sinto muito essa só crítica dessa geração, só criticando a nova geração. E eu acho que eles estão só trazendo uma nova visão, uma nova forma. E a humanidade é pendular, né? Exato. Uma hora está muito racional, uma hora está muito espiritual, outra hora está muito emocional, e vai e volta, e hoje a gente está num momento de reflexão. Será que o que a gente estava fazendo há 150 anos até agora vai funcionar daqui para frente? Aí vem a IA e fala assim, claro que não. Porque o lógico, o racional, a máquina já está fazendo. Né? Então, vamos olhar de novo para o emocional, para o espiritual, para a criatividade, né? Para as coisas que a máquina ainda não consegue fazer, não é verdade? Sim. Então, eu acho que a nova geração está trazendo, não um desserviço, pelo contrário, um serviço necessário. Um serviço necessário. Está trazendo esse olhar, realmente, da humanização, de entender o propósito de fazer aquilo, por que eu estou fazendo isso, isso tem realmente impacto na vida das pessoas, no mundo. Então, é aprender com essa nova geração, realmente, lidar com o conflito de gerações e ser todo mundo realmente loucamente equilibrado. Loucamente equilibrado, né? Mas é maravilhoso isso que tu falou. Realmente fiquei pensando assim, ser loucamente equilibrada. Ok, o que significa isso? Claro, para cada um significa uma coisa diferente. Porque tudo se resume, na verdade, a isso. Né? E quando a gente fala disso, Bernardo, gostaria que você, por favor, dê uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e também nos escutando, tá? O que você sugere? Qual a sua dica para quem realmente vai empreender? Como é que... Melhor, dá uma dica. Como é que eu consigo estar realmente loucamente equilibrado ou loucamente equilibrada? Uma dica, certo? Para começar a entrar nesse caminho, que é muito importante. Isso que você falou é muito importante. O loucamente equilibrado, você tem o primeiro passo é aquilo lá que eu falei, que é não ter medo de errar. Certo. Porque se você não tiver medo de errar, você vai experimentar coisas diferentes. E nessa experimentação, alguma coisa vai te tocar. Aí te tocou, você traz para dentro. E continua errando, e vai ter outra coisa que vai te tocar. E quando você vê, você juntou várias coisas que fazem sentido para você. E não é uma coisa, duas coisas. É um conjunto de coisas que você conecta. Certo. Isso leva um tempo. Sim. Né? E que você vai se sentir ancorado. Você vai falar, agora eu estou me sentindo feliz, estou me sentindo completo. Eu tenho muita coisa para fazer ainda, mas isso aqui já me deixa bastante certo do que eu quero fazer pro resto da minha vida. Maravilhoso. Então, não ter medo de errar. Acho que é a dica. Bernardo, muito obrigada pelo teu conteúdo excelente. Obrigada pela gentileza em estar aqui. Viu? Você é uma pessoa iluminada e com certeza ilumina muitos negócios, impacta muitas pessoas também, viu? Sempre convidado, um grande parceiro aí do nosso programa Falando de Ideias, tá? Obrigado, Michele. E eu acho que o canal de comunicação, né, é o que também
ajuda a até amplificar mais o que a gente está trazendo de propósito. Então, eu tenho que agradecer você 10 vezes mais do que você está me agradecendo. Tá bom? Imagina. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado. Gente, esse papo maravilhoso fica por aqui, mas ó, siga lá a gente lá no canal Mi News e, é claro, o programa Falando de Ideias, viu? Até a próxima. Beijo.